E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes de a gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações do canal assim que elas forem postadas. O vídeo de hoje é sobre um assunto que, assim, tem várias questões que são bem recorrentes quando as pessoas chegam até mim no canal para tirar dúvidas. Tem muitas questões que as pessoas perguntam várias vezes, mas eu acho que essa questão é a que mais chega até mim. E pelo que eu já conversei com outras pessoas que também fazem esse acolhimento online, eu acho que também é uma das questões que quase que todas as pessoas que fazem esse trabalho que eu faço na internet de conscientização com HIV também recebem. É quando aquela pessoa está desconfiada que está vivendo com HIV, ela faz vários testes para HIV, todos dão negativo, mas elas seguem achando que elas vivem com HIV. Então o vídeo de hoje é justamente sobre isso, sobre quando dá negativo, mas eu ainda não acredito. Gente, uma questão muito comum pra mim é uma pessoa chegar e dizer assim: Léo, eu fiz um teste, deu negativo. Esperei 3 meses, eu fiz outro teste, deu negativo. Aí esperei mais 3 meses e fiz outro teste, ainda deu negativo. Mas eu sinto todos os sintomas, então tem como ter dado errado? não, não tem como ter dado errado. Até pode ter dado errado num primeiro teste. Por isso que sempre quando as pessoas chegam pra mim e falam que fez só um teste, mas entra na dúvida, eu digo, faz outro. Espera uns meses e faz outro, pra garantir. Se nesse segundo deu que não, tira isso da cabeça e vai viver tranquilamente. Não adianta ficar insistindo e noiado que o HIV tá te perseguindo, porque não tá. Se deu negativo num, ok, pode ter entrado lá na janela imunológica, toda aquela coisa que existe. Entrou no segundo, ok. Se entrou no terceiro, não tem mais do que se preocupar. E aí eu fico pensando assim, ó, várias questões sobre esse assunto, desse comportamento específico das pessoas terem esse medo absurdo, é de chegar até a sentir sintomas. Primeiro que a gente tem que lembrar, eu já fiz um vídeo falando sobre sintomas do HIV, vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir, e vale lembrar que os sintomas do HIV, eles são sintomas que são iguais para de outras N situações que pode acontecer com a sua saúde. Uma gripe, N coisas. Então a pessoa não pode ficar pensando que tudo que acontece é com HIV relacionado. Obviamente que a gente está sempre incentivando as pessoas para que elas façam um teste para verificar a sua sorologia. Mas se deu negativo num, ok, ficou um pouco desconfiado, porque sabe que teve uma situação, uma exposição. Aí fez outro, deu negativo de novo. Gente, relaxa. A menos que nesse meio tempo você tenha tido uma outra exposição, não tem por que se preocupar e ficar levando isso um ano, essa preocupação. Eu conheço gente que chega a fazer testes diferentes em lugares assim, faz um laboratório particular, deu negativo, dá 2 semanas vai lá no posto, dá negativo, aí dá 2, 3 meses faz outro no posto, dá negativo, e as pessoas estão sempre insistindo, porque elas estão muito desconfiadas. E aí a gente entra naquela coisa do estigma da discriminação mais uma vez, que faz com que as pessoas tenham esse medo absurdo do sexo, né? A pessoa tá transando e começa a ficar paranoica porque ela acha que porque transou uma vez, porque fez um sexo oral lá uma vez, ela já está vivendo com HIV e já está se culpando e que fez tudo errado e que agora vai ter que viver com HIV pro resto da vida. Obviamente, existe pessoas que no primeiro relacionamento sexual já tem uma transmissão do HIV. A gente sabe que isso é uma realidade. Mas também eu volto a falar que a gente precisa saber como se dá essa transmissão. Às vezes tem pessoas que chegam pra mim com toda essa dúvida de meses e meses fazendo um teste rápido e sequer fez um sexo com penetração e muito menos um sexo oral. Às vezes foi só ali um beijo e uma coisa um pouco mais caliente, sabe, com uma masturbação, e a pessoa já começa a ficar apavoradíssima porque encostou no órgão sexual de outra pessoa e por isso ela acha que está com HIV e está e ninguém tira isso da cabeça. Então a gente volta para o fato da desinformação mais uma vez, causando medo nas pessoas, porque elas só ficam com esse medo todo porque elas ainda não têm certeza de como se dá a transmissão do HIV. Porque no momento que uma pessoa sabe que numa masturbação não existe possibilidade de transmissão do HIV, então ela não vai ficar tão preocupada se ela fizer isso em outra pessoa.
Também a gente chega naquele ponto de que, se a pessoa, e ela sabe que ela teve várias exposições, então está na hora de repente ela rever os métodos de prevenção que ela está usando. E mais uma vez a gente volta para a falta de conhecimento das pessoas do amplo leque que nós temos hoje de métodos de prevenção. Se é uma pessoa que ela não é adaptada ao preservativo, à camisinha, então ela tem que saber que ela pode usar a PrEP. Ou ela pode saber que ela pode usar também a PEP caso ela tenha tido uma exposição acidental. Então, tudo isso facilitaria e diminuiria também esse medo absurdo de uma pessoa esperar 30 dias após essa exposição para fazer um teste e ficar com aquele medo, se ela já tivesse, já em 72 horas após uma exposição, ter pedido, solicitado o uso da PEP. Ou se ela sabe que ela está num relacionamento que ela não consegue manter o hábito do preservativo, ela também sabe que ela pode utilizar a PrEP. Então, se ela conseguir utilizar um ou mais métodos de prevenção, ela também vai se sentir um pouco mais segura. Mas, gente, quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando que a culpa é das pessoas por elas não saberem. Não é. A culpa é que as pessoas não estão conseguindo ter acesso a essa informação. Isso não é falha das pessoas, isso é falha de políticas públicas relacionadas a AIDS e HIV. Toda vez que eu vou dar uma palestra e vou falar sobre isso, as pessoas não conhecem quase que nada. Poucos lugares que eu vou, a grande maioria não tem noção do que é a diferença de HIV e AIDS, e muito menos da diferença de PrEP, de PEP e de como se dá a transmissão do HIV. Isso facilitaria muita coisa, ia tirar muito desse tabu e desse medo que se tem de qualquer contato sexual. As pessoas conseguiriam viver a sua vida sexual de uma forma mais saudável e sem neuroses. E também isso facilitaria muito na questão de saúde pública mesmo, porque no momento que a pessoa sabe como que se preserva de uma maneira efetiva, sabe que existe várias possibilidades, sabe de como se dá a transmissão, existe sim um controle de epidemia. Por isso que é importante a manutenção de políticas públicas e de propaganda, gente. As pessoas precisam ter acesso a essa informação. Elas precisam ter acesso ao indetectável igual ao intransmissível. Elas precisam ter acesso. Só que se não se falar isso de uma maneira ampla, vai ter sempre essas dúvidas e esse medo das pessoas, essa neurose que se cria, essa mítica toda do HIV. Então, gente, se você teve uma exposição, sabe que teve, estourou uma camisinha, tá com medo, não sabia da função da PEP, da PrEP, não sabia disso, e o que aconteceu? Passou 72 horas de utilização da PEP, fez um teste, fez 2 testes, desencana. É claro que eu não estou falando que a partir desse momento que deu negativo a primeira vez a pessoa já pode sair fazendo sexo sem nenhum tipo de prevenção, não é isso. A gente precisa escolher qual a prevenção que a gente se identifica mais, que vai se adaptar melhor ao nosso estilo de vida sexual, mas utilizar pelo menos uma ou o máximo delas que puder, fazer essa união para não estar sempre nesse apavoramento. Teve uma relação sexual, fica nervoso, vai lá no postinho, faz um teste, deu negativo, fez 2, 3, 4, 5, tranquilizou, teve outra exposição. Então, gente, vai lá, conversa, começa a utilizar então a PrEP, começa a utilizar a camisinha com mais frequência, utiliza a PEP, tem tudo aí hoje. A gente pode utilizar tudo isso. Só a gente não pode ficar sem nenhum método de prevenção. Vamos viver nossa vida sexual sem neuroses? Sabe? É só ter informação correta. E se está sentindo algum sintoma, mas já deu negativo em 3, 4 testes, vai procurar um médico, um clínico geral e vai começar a fazer outros exames, porque de repente pode ter um problema aí que vai se deixando de lado e daqui a pouco pode ser alguma coisa um pouco maior, mas que não tem nada a ver com HIV. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar essa neurose da cabeça. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.